Olá, você que sempre nos acompanha a mim que estou fazendo esses vídeos aqui no nosso canal, através do YouTube, através do Facebook. Eu estou mais uma vez aqui hoje para compartilhar algo que chamou a minha atenção, creio piamente que o Senhor Deus colocou no nosso coração. Uma palavra que eu gostaria de compartilhar, não é, com vocês, até porque eu tenho feito algumas lives, eu tenho feito vídeos mais às terças-feiras, pelo menos uma vez por semana, nas terças. Mas hoje eu abri uma exceção para fazer um vídeo para falar dois assuntos, na verdade. O primeiro assunto que eu gostaria de falar com vocês é ainda sobre essa polêmica do Ed Renekiewicz, que mostra a fragilidade moral com que nós nos habituamos. Veja, o sujeito fala que é necessário atualizar a Bíblia, especificamente na questão homossexual, e falar que é preciso mudar um texto bíblico, não porque na sua base há uma dúvida sobre se a intenção do autor era aquela ou não, mas para que se alinhe a padrões morais da atualidade, é uma afronta da qual não se tem a correta dimensão para quem sugere, né? Aquele que sugere, ele não tem a dimensão da afronta que é sugerir algo assim. A Bíblia, de acordo com esse parâmetro, ela não está desatualizada porque passaram-se 2000 anos. De acordo com esse parâmetro, a Bíblia estaria desatualizada se passasse 2 dias depois do fechamento do cânon. Então, ao longo desses 2000 anos, imaginemos 100 anos depois dos apóstolos, ou 300, ou 500, ou 1000 anos, imagine que outras pessoas tivessem o mesmo pensamento de atualizar a Bíblia. A Bíblia hoje inexistiria. Ou seja, nós não teríamos a Bíblia como a temos. E a Bíblia ela só existe como ela é por um motivo. É porque os preceitos de Deus, quando compreendidos bíblica e teologicamente, ou seja, quando compreendidos no seu contexto literário e no seu contexto formal, eles nos apresentam um esquema que a igreja, obviamente, precisa perscrutar, mas está presente nesse esquema a ideia de que o texto considerado canônico, ele não pode ser retirado, ainda que, por exemplo, aquilo que preceitua o Antigo Testamento para o povo de Israel caduque no Novo Testamento. A igreja cristã, ela compreende que os preceitos veterotestamentários atribuídos à lei, aqueles que são destinados à observância do povo de Israel, como uma constituição que subjaz, inclusive outras que poderiam vir, mas essa subjaz todas as constituições que pudessem vir sobre o povo de Israel, porque é uma lei eterna, vamos dizer assim.
ela se torna caduca, ou ela caduca em Cristo. O entendimento para a igreja cristã é este, e nós compreendemos que esse entendimento é o correto. Os judeus, principalmente os ortodoxos, eles acreditam diferente. Eles acreditam que esses preceitos ainda valem. Mas observe que quando nós falamos que esses preceitos eles caducaram, não foi porque os tempos mudaram e era necessário que houvesse uma mudança paradigmática para a igreja. Os padrões da igreja precisavam ser outros. De forma alguma. Antes de haver igreja, na pessoa de Cristo, o próprio Jesus manifesta isso através dos seus ensinos, afirmando, não é, que a lei e os profetas vigoraram até João. Então, a partir dali, você tem uma nova aliança. Essa nova aliança, ela seria literalmente escrita a partir dos apóstolos de Jesus. Então, nós temos uma nova aliança porque Jesus, que cremos piamente ser o Messias, revelou, não é, que a antiga ia até os seus dias. Mas mesmo assim, as Escrituras, elas contêm profecias, elas contêm preceitos gerais, elas contêm histórias que não estão ali à toa. E elas são imbuídas de um elemento que permeia toda a Bíblia, que é a atemporalidade. Então, quando se estuda a Bíblia com a devida responsabilidade, você observa que toda a Bíblia ela é necessária, ainda que o Antigo Testamento contenha elementos que, face ao Novo Testamento, caducaram. Mas observe que muitos preceitos do Antigo Testamento, eles são reverberados no Novo Testamento, ratificados no Novo Testamento. Isso não somente através do mandamento, mas também, como eu disse, através de histórias, através de profecias, etc. Então, transformar uma bobagem dita que agride, não é, a fé de milhões e milhões de pessoas, surpreendendo-se com o fato de haver uma reação negativa, é obviamente algo falso. E eu não estou aqui dizendo que a igreja não é capaz dos atos mais cruéis, até porque o que nós hoje chamamos de igreja é uma multidão vasta, composta de trigo e joio. Essas figuras, elas estão presentes, inclusive, em passagens bíblicas que testificam sobre as qualidades de pessoas que estariam presentes ou que figurariam a igreja a partir dos dias de Jesus. Nós temos, então, trigo e nós temos joio. Todos convivendo, quase que indistintamente, sendo chamados de igreja. Quem já foi alvo da ferocidade com que as pessoas da igreja elas podem tratar, sabe que ela é capaz dos atos mais vis, cruéis, malignos. As pessoas se valem dos expedientes mais baixos,
a mentira, da difamação, da calúnia, da destruição de reputações, é verdade. E as pessoas que pensam que isso não existe na igreja é porque não a conhecem. As lutas internas, elas são realmente gravíssimas. Mas isso não significa que em meio, por exemplo, às reações que houve de espanto e repúdio àquela palavra do Ed René, que tenta atualizar a igreja, afirmando que, para fins pragmáticos hoje, e é isto que ele defende no fim das contas, pragmatismo, a Bíblia deve ser atualizada. Isso soa como uma afronta, porque o que mais precisa ser atualizado na Bíblia para que ela se adeque aos padrões de moral da atualidade? Dito isso, nós precisamos compreender que atacar o erro não significa que fechamos os olhos, ou atacar um tipo de erro não significa que fechamos os olhos a outros tipos de erro. O que acontece com a igreja e o que faz com que muitas pessoas não saibam que posição tomar é porque, de fato, a igreja vive hoje, de um modo geral, sob um lamaçal de imoralidade, que se assemelha bastante àquilo que aconteceu no Antigo Testamento. E olha a importância, portanto, do Antigo Testamento para o Novo, né? Ou do texto da Antiga Aliança para o período da Nova Aliança. Em Números 21, 5, por exemplo, está dito que o povo, certo momento, caminhando pelas regiões de Edom, povo esse que havia sido liberto do Egito, que agora andava peregrino por terras circunvizinhas a Canaã, esse povo angustiou-se, cansou-se, voltou-se contra Deus. Isso não aconteceu só uma vez, mas olhe só o que diz aqui o texto, porque este povo que havia se tirado do Egito, ele não estava desguarnecido, jogado. Esse povo estava sendo cuidado por Deus. Deus havia mandado um pão espiritual, um pão que descera do céu na forma de sementes, como sementes de coentro, que eles faziam inclusive bolos, eles comiam e o gosto, o sabor era como de mel, altamente nutriente, e que eles precisavam apenas colher nos campos, porque caía do céu. O nome desse pão que havia descido do céu era maná. Mas o povo, ele, assemelhando-se à geração atual, era um povo que estava acostumado a requerer muito e disposto a dar muito pouco em troca. Era um povo que se fastiava e fatigava-se muito facilmente. Era um povo que, como disse um certo rabino em uma determinada ocasião, acostumou-se com coisa boa, inclusive com milagres. E a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é se acostumar com coisas boas, porque o ser humano passa a não mais valorizá-las. E o que foi que aconteceu com o povo? Em Números 21:5 está dizendo o seguinte: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão miserável. Veja, este povo murmurador,
ingrato, esse povo que era implacável, era um povo imerecedor do próprio sustento divino. Diante de uma situação dessas, você observa duas coisas. Primeiro, como Deus de fato é amor, como diz 1 João 4,8. Porque é o amor de Deus que sustentava este povo, a quem ele escolheu para ser um povo, observe, com uma tarefa exclusiva. O povo não foi escolhido para excluir, mas foi escolhido com exclusividade. E a segunda coisa que nos chama a atenção nesse texto é que nós podemos nos assemelhar com esse povo e de fato nos assemelhamos. Porque hoje a igreja, mais do que nunca talvez, ela viva um período de escassez, mas não é de carne ou de água, é escassez de moralidade, justiça, perenidade, perseverança, firmeza, inabalabilidade, ou seja, todos os sentimentos que a igreja deveria ter para que fosse um instrumento influenciador no mundo, como Israel deveria ter sido à sua época, assim como Israel não os teve, pelo contrário, demonstrou às vezes atitudes mais reprováveis do que as nações que estavam ao seu redor, a igreja segue no mesmo passo. E quando alguém como Ed Renekiewicz, cujos preceitos liberais que o empurram a querer modificar a Bíblia, a atualizá-la de acordo com as suas palavras, quando ele fala deste modo afrontoso, embora não pareça, e é rechaçado por alguns, é claro que às vezes de modo inadequado, abrupto, espúrio, mas às vezes de modo adequado, onde se chama a atenção para o perigo de suas palavras, e ele se põe exclusivamente como vítima e aponta para os erros da igreja, que se assemelha muito a Israel nesse período, ou seja, de um povo que é egoísta, egocêntrico, de um povo que é inventor de males e, de fato, assassino de reputações, desafeiçoado, implacável, mentiroso. Essa é a experiência de cada vez mais pessoas com a igreja. Então aquelas que são incautas e que não têm experiência, elas não sabem em quem acreditar. E elas dizem, de fato o que ele falou é algo mau, é ruim. Mas se você olhar por outro lado, a igreja, por causa de suas atitudes, não merece nenhum tipo de crédito. E aí a pessoa, por falta de opção, acaba ficando do lado que lhe parece ser o mais frágil. Esse tipo de parâmetro de escolha é por si só tolo. Por quê? Porque nós nunca devemos preterir, abrir mão da verdade, ainda que ela seja proferida por pessoas que não têm moral. Porque a verdade é a verdade, meu querido, minha querida, dita por quem quer que seja. Então, mesmo que você não goste de personalidades que às vezes aparecem na mídia, mas se elas estão, naquele momento, falando a verdade de suas palavras não deve ser preterida por causa, não é, da conveniência ou de uma ou outra questão moral que ela tenha.
a vida de imoralidade não desclassifica a verdade, porque há objetividade na verdade, ou seja, a verdade depende do objeto. Então, quando alguém na igreja, mesmo esta existindo como está, afirma que a Bíblia é inerrante e não pode ser alterada, não importa se a visão que você tem da igreja ou a experiência que você tem da igreja seja a pior possível, porque a verdade é inalienável, ela não pode ser alienada por causa da conveniência. E como para muitos é conveniente levantar-se contra a igreja por causa das suas experiências pessoais ruins com a igreja, então esta pessoa se coloca em favor de teólogos e pensadores liberais, porque isso de certa forma, de certo modo, atinge a igreja. E ela quer atingir pessoas que a feriram. E aqui entra aquele tipo de gente a quem Deus procura de fato nesses dias, que são pessoas que estão lutando e labutando pela verdade. Não por homens que estão fingindo ser o que não são, quando seu objetivo, na verdade, é o holofote, porque querem a todo custo alinhar-se aos padrões de moral do mundo, muito menos fazer coro com um povo que acostumou-se a ser, ao contrário do que chamou o pão de Deus, ele próprio ser miserável. Veja, o povo é que era miserável por causa da sua atitude. Mas eu não posso me alinhar a este povo simplesmente. Então eu sugiro e convido você que ouve esse vídeo e vê esse vídeo e ouve minhas palavras, a ingressar por uma terceira via. Qual é a terceira via? É a via da resignação humilde, sabendo que nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Essa sempre foi uma das minhas máximas preferidas. Mas que ao mesmo tempo nós temos um compromisso com a verdade, independentemente da época em que vivamos. E se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela fala de uma igreja, inclusive como sendo a coluna e o baluarte da verdade, então eu não posso eximir-me de estar na igreja para admitir-me como outra coisa, fuzilando com palavras a igreja, me colocando acima dela, porque terminarei como homens tais quais o RD, que passam a não mais perceber a fronteira daquilo para o que foram chamados e para o que não foram chamados, daquilo para o que lhes compete e do que não lhes compete. Não nos compete amputar, dilacerar a Bíblia. Não nos compete outra coisa senão aplicar a Bíblia ao nosso tempo. Às vezes uma pessoa como Ed Rebikiewicz, que tanto critica a igreja e muitas vezes não sem razão, não se percebe que ele próprio é fruto da perversidade que ele condena, porque a perversidade não vem somente através de alguns atos que nós classificamos como perversos. A descrença, a apatia, a frieza são atos que eu defendo oriundos de uma perversidade que nos é intrínseca como seres rebeldes. Manchados pelo pecado, muitas vezes damos lugar
a sentimentos como a indiferença em relação às questões de Deus, a apatia e até a descrença. Com outras coisas muito mais vis, pueris, esdrúxulas, não temos nem apatia, nem indiferença, nem descrença. Mas com as coisas de Deus, sim. Isto não é fruto de tolice apenas, mas muitas vezes, e isso não é percebido, é fruto de perversidade. A geração passada nos legou muitas ações perversas. As pessoas não compreendem, mas quando elas lutam por algo, levantando bandeiras em nome de algo que elas próprias não vivem, elas estão sendo a epítome da perversidade. Elas estão querendo transformar o mundo sem transformarem a si próprias. Essa geração é a de hoje. Os preceitos que fundaram essa geração, elas provêm da geração passada. E a geração passada é uma geração que fustigou-se em relação à autoridade da Bíblia. Os laços que nos ligavam à ideia de uma igreja sólida sobre o fundamento da palavra foram rompidos na geração passada. A geração passada nos legou para esta geração o sentimento de dúvida em relação às coisas de Deus, de descrença. Nós somos uma geração que fala, canta sobre Deus, propaga, coloca dizeres, escreve nas redes sociais, manda mensagem do WhatsApp, mas de fato não crê. De fato não acredita naquilo que escreve. Primeiramente porque não vive. Segundo porque em relação àquilo é apática. Então a minha conclusão, meu querido, minha querida, é esta. Diante de uma situação ruim, não pense que outra que lhe é antagônica é boa por si só, ou necessariamente. Mas pode ser pior. Sim, o ruim e o pior às vezes competem. Às vezes nós temos algo ruim e, como competidor, outra coisa que é pior. Nem sempre a vida ela apresenta alternativas que são preto e branco, opostos, distintos, distinguíveis, contrários absolutos, e que nós temos que fazer a escolha ou por um ou por outro. Não. Contra tudo que aí está, nós temos sim a Escritura. E a Escritura condena tanto aquele que quer dilacerá-la, tanto aquele que quer destruí-la em sua essência, quanto aqueles que, embora apregoem o que apregoam em seu nome, a desonram com suas vidas. Embora se proclamem praticantes da palavra, não passam de meros ouvintes. Nós não temos que escolher entre um ou outro neste sentido. Nós temos que ficar sempre do lado da verdade. E nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e que os nossos atos, as nossas ações, reflitam esta verdade. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nosso Deus
levante seu rosto e sobre nós e nos faça ter discernimento e ousadia. Em nome de Jesus.